Dengue e o hemograma. Hoje eu vou falar para vocês sobre a dengue, que é uma doença que já está com um surto novamente aqui no país. A dengue é uma doença viral e hoje eu vou mostrar para vocês os sintomas, qual é o tratamento e como você pode se prevenir contra a dengue. Se você não me conhece, meu nome é Thaís, eu sou biomédica, sou especialista em hematologia, sou criadora do blog Hematologia na Bancada e se você já gosta desse tipo de assunto, se inscreve aqui no canal, curte aqui o vídeo e compartilha com um amigo que também gosta desse assunto. Eu vou compartilhar aqui a tela para a gente poder começar a nossa aula de hoje. Então vamos lá, vamos começar aqui a dengue no hemograma, mas é claro, para a gente chegar até o final, para eu falar do exame do hemograma, eu vou falar um pouquinho da doença, vou falar quais são os sintomas, do porquê é importante você diagnosticar essa doença e por que você deve, como analista, como biomédico, evidenciar os parâmetros que mais evidenciam de verdade essa doença. Então, galera, a dengue, ela é uma doença de países tropicais, tá? Então, é por isso que a gente tem uma grande incidência aqui dentro do nosso país. A dengue ela é dividida em 4 tipos, tá? E dentro aqui do Brasil, ela tem o tipo 1, que tá desde 1986, que é um tipo muito comum, que é o que dá mais surto. Tem o tipo 2, que tá aqui desde 1990, que também é muito comum. Tem o tipo 3, que está desde os anos 2000 aqui, e ela é a mais comum a evoluir para a dengue hemorrágica, que é uma dengue mais perigosa. E a gente tem o tipo 4, que está aqui no Brasil desde 2010, e ela é mais rara, tá? Esse tipo é um tipo mais raro. Todas elas podem evoluir para a dengue hemorrágica, que é a dengue mais perigosa, tá? Com maior incidência de morte. Porém, a dengue tipo 3 é a que mostra, tá? Devido a alguns estudos, é a que mostra que mais evolui para a dengue hemorrágica. Isso não quer dizer que você não tem que prestar atenção nas outras, tá bom? E como que se pega a dengue? Para quem ainda não sabe, a dengue ela é transmitida por um mosquito. O mosquito Aedes aegypti, e a dengue é transmitida pela fêmea desse mosquito. Essa doença surgiu na África e de lá se espalhou para a Ásia e para as Américas. Ela está presente em mais de 100 países de regiões tropicais e subtropicais. A transmissão dessa doença, apesar de ser por esse mosquitinho aqui, ela só cresce, gente, só cresce no decorrer das décadas. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Se você tem uma água parada e você tá vendo essas larvas aqui, gente, é larva de mosquito da dengue. A gente precisa tomar muito cuidado. Olha só onde tem os focos principais. Quais são os sintomas da dengue? Ele é bem diversificado, tá? Mas a gente não tem sintomas respiratórios. Como assim, Thaís? De modo geral, tá? A dengue, ela vai causar febre alta, muita dor de cabeça, dor no corpo, pode ter manchas avermelhadas no corpo e também pode ter alguns outros sintomas. O que não é esperado ter na dengue é sintomas respiratórios, tá? Mas as dores são muito intensas. E na forma mais grave, como eu falei para vocês, ela é conhecida como dengue hemorrágica. Por quê? Porque dengue hemorrágica quer dizer que pode causar sangramento nas mucosas, sangramentos repentinos e também pode levar à queda da pressão arterial e até a morte. Então a gente precisa prestar bastante atenção e tudo isso é evidenciado aí no nosso hemograma. Vou mostrar aqui para vocês os sintomas da dengue clássica agora. Então, como que começa, né? Tem uma febre alta e repentina, que pode começar de uma forma totalmente inesperada e pode durar de 2 a 7 dias. Dor de cabeça intensa, principalmente na região frontal, tá? Onde tá aqui a testa mesmo. Dor muscular nas articulações, gente, dor forte mesmo. Dor nos olhos, tá? O paciente geralmente relata que tem dor atrás dos olhos. Uma fadiga muito extrema, sangramento pelo nariz ou gengiva, em alguns casos pode ser bem leve, e também náuseas e vômitos, tá? Depende muito de cada paciente, certo? E agora falando da dengue hemorrágica, que é a forma mais grave aí dessa doença. Então a gente vai ter na dengue hemorrágica dor abdominal, e a dor abdominal intensa já pode ser um sinal de uma hemorragia interna, precisa ter muito cuidado, muita atenção.
vômitos persistentes com sangue, tá? Pode ter sangue e aí precisa se preocupar mais ainda. Sangramento sob a pele. O que isso quer dizer? Quer dizer que é por baixo, tá? É como se fosse um hematoma bem forte, certo? Sintomas de choque, que é o quê? Quando o paciente ele começa a apresentar uma fraqueza muito extrema, pressão arterial baixa, confusão mental e palidez. E também desmaios, tá? Essa dengue hemorrágica, ela sempre vai ter os seus sintomas muito mais exacerbados do que a dengue clássica. Se você está gostando aqui desse assunto, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, curte aqui o vídeo e compartilha com um amigo que também gosta desses assuntos, gosta de hematologia e gosta também de aprender mais sobre as doenças. Então vamos lá. Existe tratamento para dengue? Ainda não existe um tratamento, tá? De uma forma muito específica aí para dengue. O que acontece é aliviar os sintomas e prevenir as complicações. Precisa ter hidratação, a gente precisa beber bastante água, porque os pacientes eles têm febre muito alta, isso gera, né, sudorese, então precisa hidratar. Repouso, descansar é muito importante, tem que deixar o corpo se recuperar sozinho, né? A gente sabe que temos um sistema imunológico, a gente precisa dar um descanso e fazer com que ele se recupere. Monitoramento médico. Pessoas com dengue devem ser acompanhadas de perto por um profissional, principalmente se o índice de plaquetas estiverem muito baixo, tá? E quando a gente fala também da dengue hemorrágica, tá? O tratamento é igual, mas é importante todo mundo aqui entender que a gente não pode se automedicar, porque existem alguns anti-inflamatórios que podem aumentar a probabilidade de ter uma dengue hemorrágica, tá? E aí você nem sabe que tá com dengue e aí já começa com uma dengue hemorrágica, ou você tá com dengue e acaba tomando um medicamento errado e aí desencadeia a dengue hemorrágica, que é mais grave, tá bom? Como evitar a dengue? Vocês sabem como que a gente pode prevenir a dengue? A prevenção é fundamental nesses casos, ainda mais para a gente prevenir o surto que tem, né? E para prevenir que a doença se espalhe. Como eu já falei aqui para vocês, quem transmite essa doença é o mosquito, o Aedes aegypti. E como que a gente evita a reprodução desse mosquito? Eliminando os criadouros de mosquito. Eles, gente, se reproduzem em água parada, portanto é essencial a gente evitar a água parada. Então, garrafa, pneu, qualquer tipo de recipiente que junte água a gente não pode deixar. A gente também pode se prevenir contra as picadas usando roupas, né, que podem cobrir o corpo, muito difícil nesse calorzão, né? Mas a gente também pode usar alguns repelentes. Descartar adequadamente o lixo para não deixar o lixo acumulado ou deixar em área aberta para não levar o acúmulo, né? Porque nessa época de chuva faz muito calor e aí chove e acaba que acumula muita água. E também existe a vacina, tá? Hoje a gente já tem uma vacina que ela protege contra os 4 tipos aí de dengue e é indicada para indivíduos de 4 a 60 anos e ela é dividida em 2 doses. Agora falando do hemograma propriamente dito, como eu sou biomédica, é óbvio que eu vou falar do hemograma aqui de dengue. E se você é um paciente já fez aí o seu exame, você também pode observar os achados laboratoriais. Claro que a dengue ela tem um período para o seu sintoma, para iniciar os sintomas, e ele tem um período em que a doença chega ao seu ápice de sintomas e depois ele vai amenizando. E durante esse tipo, durante os sintomas, é que o exame do hemograma vai mudar. Então o hemograma ele vai começar de um jeito, com alguns achados laboratoriais mais brandos, e depois começa a evidenciar de uma outra forma. Então vamos ver quais são esses achados laboratoriais. Os achados vão variar de acordo com a gravidade da doença e também de acordo com o período que tá a doença, tá? De acordo com o período que tá ali no paciente. Porque às vezes o paciente passa uns 2 dias com sintoma, mas não vai no médico. E aí quando chega lá já tá com um exame bem diferentão. Ou pode ser que não, pode ser que ele chegue com um exame mais brando e aí depois comece a ter alguma piora. Então vamos lá. Os índices mais comuns são o aumento do hematócrito, ligeira queda das plaquetas, linfocitose com presença de linfócito reativo e em alguns casos pode ter leucopenia. E eu tô falando aqui, gente, dos índices mais comuns, mas também pode ser o contrário, pode ter uma leucocitose, que é o aumento dos leucócitos, e também pode ter linfopenia, que é um número baixo dos linfócitos, mas também pode ter um pouquinho
de linfócito reativo. Depende aí do período da dengue em que o paciente está. E quando eu falo aqui, ó, da queda de plaqueta, eu peço muita atenção aqui para vocês, porque ele vai afetar diretamente a cascata de coagulação. E lembra aí que eu já falei para vocês que a dengue hemorrágica é a dengue que é mais perigosa? Então, quando tem uma queda de plaqueta, existe um sinal de alerta muito grande que precisa prestar bastante atenção. E lá no hemograma a gente vai observar os linfócitos reativos, tá? Aqui eu coloquei alguns exemplos dos linfócitos reativos e juntando com todos os outros índices, tá? A gente vai conseguir observar. O linfócito reativo, ele vai ser contado e ele deve ser colocado no laudo, tá? Para que o médico possa fazer a sua avaliação e ajudar no diagnóstico e também a avaliar qual é a fase da dengue que o paciente está. Se você gosta desse tipo de assunto, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho que eu te vejo nos próximos vídeos. Um beijão e até mais!